Café Brothers, episódio 151. É isso mesmo, moçada. São 151 semanas no ar. E hoje nós estamos com uma galera aqui um pouco diferente, um lado oculto do cristianismo, que ninguém está acostumado a ver. Mas antes de apresentar essa galera, eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores. A Anjos Colchões, a galera do Sicredi está com a gente aqui também, a Forte Incorporadora, a Celero Telecomunicações, o Instituto SM e a galera da Canex, que faz essas canecas aqui para nós. Um abraço, meus queridos, vocês são muito especiais aqui e nos ajudam a fazer o episódio, todos os episódios a acontecer. Então, já vendi meu peixe aqui, vou pedir para o pastor José Neto se apresentar, se apresenta aí para a galera que não te conhece, olhando para aquela câmera lá, sempre. E aí galera, tudo bem com vocês? Então, meu nome é José Neto, sou casado com a mulher mais linda de Maracaju, ela é Thaisa Paiva Schildet Veríssimo, e juntos nós somos pais da Sofia. E o resto é surpresa. Mas saberemos. Mas eu sirvo como pastor na primeira igreja batista aqui de Maracaju, ao lado do pastor Hudson Schildet. Então é isso. Se alguém quiser mais alguma informação, só mandar um zap. Tá, a gente tá com esse casal aqui, um casal muito bonito. Eu vou pedir para vocês se apresentar. Começa por vocês. Eu me chamo Raíssa, tenho 33 anos e estou no terceiro ano de Educação Física, trabalho nessa área, pratico aí CrossFit faz uns 5 anos. Tenho um foco em emagrecimento infantil, então já estou me capacitando para atuar somente nessa área. E aí tem a minha principal função, sou esposa, mãe do Tito e do Benício, moramos ali em Paranaíba, no interiorzinho do Mato Grosso do Sul. E esse fera que está com a gente aqui também, se apresenta aí, pastor Natan. Esposo da Raíssa, né? Em primeiro lugar. Daquele jeito. E aí, como ela disse, né? Somos pais aí do Tito e do Benício. E também sirvo lá como pastor na Segunda Igreja Batista em Paranaíba. Saindo do estado, né? Um pouquinho longe daqui. Nosso estado lindo e rico. Quase lá na divisa com São Paulo, Goiás, Minas, essa região. Então a gente está por ali. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto um pouco diferente do tradicional. Vocês são pastores, né? São jovens. A gente tem visto uma sociedade, uma comunidade cristã evangélica muito doente do corpo, né? A gente tem visto aí a obesidade tomando conta da nossa comunidade. E há um grande estigma, vamos dizer assim, uma grande quebra de tabu, parece que o crente não pode cuidar do corpo, né, cara? Parece que ir pra academia é pecado, né, Zé Neto? A gente vem dessa cultura anos 90 aí, que tem que, não, o corpo vai morrer, vai ficar, mas como que é isso aí, pastor? Você é a favor, é contra, como que é? Olha, a palavra de Deus diz que o nosso corpo, para aqueles que creem em Jesus, é templo do Espírito de Deus. E nós devemos cuidar do corpo, né? Mas, por outro lado, quando a gente pensa no sentido mais técnico, o corpo é algo que Deus nos deu, nós só temos um, e nós temos que cuidar dele aqui e agora. Porque depois daqui, não tem como mais voltar para ajustar aquilo que não foi ajustado. Mas não só pensando no corpo no sentido estético, mas no sentido também da mente. Hoje em dia, até o pastor Natan levantou essa bola esses dias sobre pessoas com 25 anos de idade, com vários procedimentos estéticos e tudo mais, mas tudo por uma questão de vaidade, né? Não no sentido de cuidar do corpo, pensando na mente, no bem-estar, pensando também a médio e longo prazo na família. Olha, se eu cuidar mais do meu corpo hoje, eu vou poder, de certa forma, desfrutar melhor com a minha esposa, fazer uma viagem legal, desfrutar da minha família, comunhão com a minha família, o dia a dia, porque eu vou ter mais disposição para viver e viver bem. Então, acho que o foco em cuidar do corpo não é um foco egocêntrico. Eu penso em mim mesmo, compro as minhas roupas, eu quero ficar o tempo todo postando coisas no Instagram, tudo isso é vaidade. Agora, quando eu penso em, cara, eu quero cuidar do meu corpo, pensando em estar mais disposto a estar com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, viver bem. Acho que o foco é viver bem. E como viver bem sem saúde?
Impossível, né? Você. Pastor Natan, você que é um cara jovem aí também, aí tá abaixo dos 40 anos, né, cara? Vamos dizer assim. Pastoreia uma igreja lá. Como que esse desafio para você conseguir incutir isso na cabeça da galera? Porque só o fato de você ser um pastor jovem já é difícil para liderar, você sabe disso, né, cara? Sim. E tem inúmeros desafios bíblicos aí, né? O próprio Tito aí, Timóteo, que era uma galera jovem na época ali, que eles, tudo bem que eles tinham um encalço de Paulo ali, que dava uma carteirada, falou, recebe a gurizada aí que tô enviando eles, Fortalece aí. mas no caso ali você tá, vamos dizer, sozinho com a graça de Deus, e como que você tem conseguido incutir isso na mente da galera lá da tua comunidade, vamos dizer assim, Legal. a cuidar da saúde do corpo também? Xandó, é legal essa pergunta, porque assim, nunca foi a nossa intenção, mas hoje lá na igreja a gente tem um grande número de pessoas que estão tendo esse cuidado, né? Então tem uma galera que treina com a gente, na verdade o horário que a gente treina, né, que é a hora do almoço, meio-dia, É o horário dos bispos. só tem treina eu, treina o outro pastor da nossa igreja, A esposa dele. as nossas esposas, e aí vem praticamente hoje acho que é só gente da igreja, né? Não que é fechado, mas assim, acabou que a gente combina, né? Tá ali sempre junto e acaba sendo um tempo assim de comunhão também, né? Então pra gente assim, é muito misturado. E é legal a sua pergunta, porque pra gente nunca foi algo que a gente tentou doutrinar a igreja nisso. Quando cai nesses tópicos, né, que a gente sempre prega sequencial lá na igreja, então quando cai num texto que trata disso, a gente fala. Mas eu acho que o pessoal acaba indo muito pelo exemplo. Né? Então, ao ver a gente fazendo e se preocupando, né, exatamente nesse aspecto, né, que o pastor Neto falou, para um bem-estar diante de Deus, né? Porque se você não tem saúde, você não tem possibilidade, por exemplo, de cuidar bem da sua família. Né? Falando de ministério pastoral, não tem como você exercer um bom ministério sem saúde. Né? Então você não tem disposição para estudar, você não tem disposição para lidar com os aconselhamentos, com as visitas, com a rotina ministerial, que ela é bastante pesada. Né? Então eu acho que esse foi o fator assim principal. E falando assim um pouquinho, né, do histórico, particularmente a gente sempre treinou, né, amor? Assim, sempre foi uma constante. Sim, mas assim, nós sempre fomos, no sentido assim, ativos. Sim. Né? A Raíssa jogava vôlei, né? Depois ela pode até falar um pouquinho assim. Ela jogou em times lá em Campo Grande e tudo mais. Eu também sempre fui o cara do futebol. A partir dos 17 anos entrei na musculação. E aí, quando a gente, na verdade, mais na vida adulta, as coisas ficaram bastante complicadas, teve um período de depressão da Raíssa, né? E aí a gente teve uma recomendação para praticarmos exercício, até depois a gente pode falar sobre isso. Mas uma das minhas motivações para exercitar, eu digo assim, foi Jonathan Edwards, né? Então, Jonathan Foi Edwards... aquele cara que falou que Deus me deu o cavalo, eu matei o cavalo? Pior que não foi o McShane ele foi próximo ali ao Edwards, né? Mas assim, que é o cara que falou essa frase. Mas quando eu li um relato do Jonathan Edwards foi um pastor muito importante nos Estados Unidos. Ainda hoje, além da teologia, ele é considerado um grande pensador da América. E num trecho dele, ele falava assim que ele ia aos bosques da sua época lá, né? Pegava o cavalo, cavalgava, ia aos bosques para cortar lenha, exatamente para se exercitar. E naquele tempo, nos bosques ali se exercitando, a cavalo, ele também tinha um tempo de meditação e oração. A partir dali que eu vi assim, rapaz, é importante, cara, eu cuidar do corpo também. O cara cuidava lá no século XVIII, né? O cara estava preocupado com isso para pastorear, com as demandas que ele tinha, eu preciso disso também, né? Então foi essa motivação que eu tive exatamente para a gente pensar nisso. Raiz, mas e você como esposa do pastor daí? Você nunca sofreu um julgamento aí? Fala assim, pô, mas essa mulher do pastor é muito forte, essa mulher do pastor. Acho que ela tá treinando demais. Ela tá tomando umas bombas chamando o pastor aí. Então, tem uns burburinhos, né? Umas murmurações. Só que aí que eu acho que tem um ponto que a gente precisa alinhar melhor, né? A importância do cuidado, porque assim, se você chega pra alguém e fala, eu pratiquei esportes porque eu tive depressão, a pessoa fala, nossa, justo. Agora, se alguém fala assim, não, eu estou indo porque eu já estou com um preventivo porque eu quero envelhecer bem, quer se aparecer, quer mostrar o corpo, pura vaidade. Entende? Então, assim, eu já ouvi
ambos comentários, dos dois lados, né? E no meu caso, eu sempre fui ativa na juventude, mas como o Nathan falou, ali pelos 23, mais ou menos, quando nós nos casamos, a gente, né, com a rotina da vida adulta chegando, né, as responsabilidades, a gente trabalhava muito, né, os nossos horários eram ocupados, e em Campo Grande a rotina era um pouco mais puxada, a gente não praticava até que eu me vi numa depressão profunda e a minha psiquiatra falou, ó, medicação sem exercício físico e uma alimentação correta, né, terapia, não vai rolar. Foi quando a gente começou a procurar um caminho, assim, para se encontrar, porque o exercício físico, ele tem que gerar em você um prazer, né? Não adianta você falar assim, é para saúde, ok, mas você ir para musculação lá arrastado, não é a mesma coisa. Então você tem que se identificar. Então eu já ouvi, né, críticas assim, reclamações, né, indiretas, né, de que é vaidade, e o corpo, gente, ele é uma consequência só, né? Para a mulher, eu creio que a gente tem que zelar no nosso coração por uma modéstia, sim, porque senão você vai querer se encaixar nos padrões que são colocados para nós. Então, constantemente, você como cristão, você tem que estar diante de Deus, colocando ali qual que é a sua prioridade. Primeiro, satisfazer seu esposo, estar ali para os seus filhos, ativa, e prestar atenção nisso. Não é para mim, não é para me mostrar. E vai ser uma consequência. Se você treina todos os dias, seu corpo vai responder de uma forma. Se você cuida da alimentação, vai responder de outra. Eu acredito piamente que pessoas que são líderes como vocês, também não é falsa modéstia da minha parte saber que a gente tem uma influência dentro da sociedade, dentro da comunidade, e para você se tornar uma referência boa no bom sentido, tanto espiritual quanto físico, você precisa vivenciar aquilo. Exato. Então eu vejo muita verdade no que você disse, porque nós passamos por esse processo em casa. Então a gente também teve a infelicidade de ser acometido com depressão. A minha esposa passou um período muito difícil, a gente sabe disso, e a gente como esposo, você fica, a sensação não sei pra você, né, mas pra mim é de impotência. Sim. Porque você está disposto a morrer por aquela pessoa e não tem o que você faz para mudar aquela circunstância. Então foi muito difícil. Passando esse período, a minha esposa sempre foi sobrepeso. Isso não era problema para mim, para nós, mas incomodava muito ela. Então ela começou na atividade física, e isso ajudou muito nessa questão da depressão. Depois ela foi cuidando. Eu sempre digo o seguinte, você começa cuidando da saúde, mas é inevitável que a estética não venha junto. Sem dúvida, Ela é uma consequência, sem dúvida, entendeu? Então ontem a gente estava até tomando um café, jantando depois do culto, e eu falei, você precisa parar com essa falsa modéstia sua. Ela falou, como assim? Eu falei assim, é óbvio que você inspirou outras mulheres a cuidar da saúde no meio da comunidade. Ela falou, acho que não. Eu falei, não, isso é verdade. Porque o exemplo, ele arrasta. Sim. E o que acontece? Para a mulher, os anos passam, joga muito contra, né? Sim. Então, se a mulher não cuida da saúde, por exemplo, você pega um cara com 30 anos, ele está no auge da maturidade muscular, o cara está arrebentando. Uma mulher com 30 anos, se ela não se cuida, entendeu? E aí, o que acontece? A gente começou a pegar firme nessa questão da musculação com a Aline. Depois ela foi fazer uma outra prática esportiva que ela gosta bastante, que é o beach tênis, que também traz um senso de pertencimento muito grande, igual o CrossFit. E aí ela, às vezes, quando ela quer desistir de alguma coisa, eu falo, não desiste não. Não, mas eu paro de fazer qualquer coisa para você continuar, porque eu sei da importância do exercício físico. E pegando esse gancho, no nosso meio, nós que vivenciamos aí o meio cristão, década de 90, anos 2000, que essa galerinha que vai ouvir, a gente nem sabe do que a gente está falando. Então isso era muito cético para o crente. O crente não podia ir na academia. O crente não podia, tudo era pecado, era pecado, era pecado. Sim. Até que as doenças psicossomáticas começaram a entrar no seio da igreja. Isso é uma realidade. Ah, mas o pastor fica doente? Fica. Ah, mas a mulher do pastor fica doente também.
Crente fica doente? Se crente fica doente porque está desviado. Falta de fé. Falta de fé, entendeu? E as pessoas precisam entender que as coisas da terra, elas acontecem na terra. Uhum. A carruagem de fogo não passou aí e levou a galera, entendeu? Então, o pastor Zé Neto foi muito feliz no comentário, falou, não, cara, nós estamos aqui na terra, não temos que lidar com as coisas da terra. E às vezes é difícil você incutir isso na cabeça das pessoas que têm uma mentalidade muito atrasada. Sim. Mas o que acontece? Quando você começa a vivenciar isso todos os dias, de uma maneira prática, fazendo com aquilo que as pessoas, pastor, cara, o cara não tem uma conduta errada, ele cuida aqui. E aí o que acontece? Começa a mudar nas pessoas seguintes, principalmente as pessoas acima de 40 anos. Cara, você não quer curtir seus netos? Exato. Você vai chegar na idade de curtir seus netos tomando 19 comprimidos, igual a minha avó toma. Você não tem força, você não tem um vigor para segurar um bebê no colo. Não consegue ir no banheiro sozinho, né? Caramba, você quer que alguém te dá banho, limpa você, troca sua fralda, aí aquilo vai mexendo com a pessoa por dentro, aí vai começando a mudar. Mas eu acredito que é o seguinte, que o exemplo, ele vem de cima. Exatamente. Então, eu fico muito feliz por ainda existir ou estar existindo pessoas na liderança da igreja cristã, jovens como vocês, que está trabalhando nesse seguinte sentido. Raíssa, mas fala um pouquinho como que é trabalhar aí com emagrecimento de criança. Então, a gente está numa época que, infelizmente, as crianças estão com doenças assim que era para adultos terem, né? Justamente por causa da não limitação da alimentação. A criança hoje em dia, pode olhar aqui nos bairros, não sei se você foi criado aqui, mas qual que era a rotina da sua vida na infância? Provavelmente Pode falar que eu tô ouvindo. correr na rua, jogar bola, correr na escola, e hoje em dia isso quase que não tem mais, né? As crianças não sabem brincar, literalmente. Acabou, pinar pipa, brincar de esconde-esconde, isso aí acabou. Acabou. E aí, sabe uma coisa que é interessante? Até o Nathan lembrou disso numa conversa lá no Retiro. Sabe como que as crianças correm hoje em dia? Você já viu Naruto? Já viu Sonic? Você já viu que eles colocam o bracinho pra trás aqui, ó? Pode prestar atenção. Pega as crianças aí na faixa de 6 a 9 anos, crianças que são, assim, não são ativas, eles correm desse jeito. Porque é o que eles veem. Então, assim, na nossa época, era muito difícil as crianças terem acesso à TV. Eu fui uma criança pobre, tinha uma lá dentro de casa, tinha um horário específico para assistir. Hoje em dia não, eles pegam isso aqui, já passa o que quer e fica ali, né, com a cabeça assim, o dia inteiro mexendo no celular. Então, um fator assim que eu diria para os pais, que é o que mais eu tenho que argumentar, é o seguinte: a mãe e o pai chegam para mim e falam assim, mas o meu filho tem uma rotina muito pesada. Meu filho, ele estuda de manhã, e aí ele faz cursinho à tarde, e aí ele tem que vir direto pra aula, ele vem muito cansado. Tem catequese, tem balé. Ele tem balé, ele tem aula de canto, aí ele vem muito cansado. Tem inglês. Eu falo, mãe, a criança ela foi feita pra isso. Se você pegar um adulto sedentário, colocar ele para treinar hoje, fazer um treino de perna com ele, né, com o ângulo correto, quebrando paralela, amanhã ele vai estar lá em banheiro assim, Não consegue nem tomar banho. jogando. Se você pega uma criança, ela vai sentir um pouco de dor, mas a musculatura dela é diferente. Ela tem algo assim para se regenerar melhor do que a gente. Flexibilidade, mobilidade. Se você pegar uma criança até 5 anos, mesmo sedentária, a flexibilidade e a mobilidade dela é absurdamente molinha, assim, sabe? Eles estão ali prontos para isso. Então, assim, essa argumentação às vezes os pais colocam porque eles se cansam e eles refletem aquilo na criança. Só que a criança foi feita, o padrão corporal dela já foi feito para ela se recuperar mais rápido. Por quê? Porque ela precisa ter aquele gasto. Por isso que quando a criança não gasta, ela chega num grau de obesidade assim, muito rápido. Até eu diria mais rápido que o adulto, né? Porque o adulto, querendo ou não, ele se movimenta, ele trabalha, ele faz, a criança não. E aí os pais colocam a criança no carro e levam pra escola. Aí pega da escola, coloca no carro de novo, leva pra casa. Uma criança hoje em dia não vai na padaria, uma criança hoje em dia não vai andando pra... Eu lembrei de uma história agora, bem engraçada. Foi o meu primeiro dia de aula, eu tinha 6 anos. Olha que doideira, cara. Vou contar isso aqui, cara. A minha mãe me levou na escola com 6 anos a pé. É só te interrompendo aí. Com 6 anos de idade, o cara faz. Foi logo ali, pouco tempo. Mas não tem como esquecer. Presta atenção. A minha mãe me levou na escola com 6 anos, de manhã eu estudava, e ela falou pra mim assim:
presta atenção no caminho, porque você vai ter que voltar sozinho. Caramba. Com 6 anos de idade. Bateu o sino, cara. Fui voltar pra casa, me perdi, cara. Nossa. Eu morava em Bonito. Cara, pra uma criança de 6 anos, cara, isso não existe hoje. Não. Você andar com a criança andar sozinha pra escola não existe. Tem criança de 14 que não vai sozinha pra escola ainda. Não. Mas você falou isso, Criança de sabe o que minha mãe fazia? Eu morei em Campo Grande, né? Sou natural de lá. E aí a minha mãe sempre ralou muito, né? Em casa de famílias e tal. E aí ela me deixava em casa, deixava um copo de leite em cima da mesa pra mim. E aí eles me ensinaram a pegar os 2 ônibus, onde eu cairia lá no centro, e do centro eu iria caminhando pro Que serviço idade que dela. você tinha? Eu tinha uns 8 anos. Meu Deus E aí, do céu. anos depois, eu descobri, porque eu ficava morrendo de medo. Eu entrava e não falava com ninguém, eu era mega calada, entrava no ônibus quietinha, passava o cartão lá do estudante e tal. Descia, anos depois, ela me falou que meu pai me seguiu por muito tempo. Ele me seguia, escondido, pra ver se alguém ia falar comigo, porque ele dava as ordens, né? Por muito tempo ele me seguiu, eu fiquei sabendo depois, assim, mas na minha cabeça eu sempre estava sozinha, e eu, desde os 8 anos, eu ia sozinha, tomava meu copinho de leite, não mexia em nada, que ela não deixava mexer no fogão, nada, tomava meu copinho de leite, pegava a mochilinha, tomava banho, entrava no ônibus e ia. A realidade, vamos supor, da nossa comunidade, né, pastor, é um pouco diferente, né, cara? É um outro público, vamos dizer assim, né, cara? Mas, assim, você indo treinar, a galera pergunta, pô, ele já te encontrou na academia? Falou, mas pastor treina. Cara, Pra tá olha, escrevendo sermão, pois é. Eu tô assim, um pouco devagar. Ah, não, mano, não é com essa não, mano. Eu tô um pouco devagar. Assim, Tô te pedalando. dando uma moral. A partir desse episódio ele vai. amanhã pega o Instagram dele, ele vai estar lá. Então, assim, os momentos que eu tava treinando mais firme, assim, a galera me via lá e tal, chegava, assim, eu nunca recebi essa pergunta, assim, porque eu acho que a nossa geração, por ter acesso à internet e tantas outras coisas, eles veem muitos líderes cristãos treinando. E assim, para os jovens isso é muito comum. Agora, as pessoas mais velhas, assim, os bastidores a gente escuta, né? Ah, mas o pastor foi treinar, ele tinha que estar fazendo uma visita nessa 1 hora. A galera jovem tem incentiva. Sim. Tem que chegar lá e falar, pastor, vem treinar com a gente. Os jovens acham legal. Acham legal. Eles querem tirar até força do pastor, né? Exato. E assim, o lance deles é, cara, o pastor é gente como a gente. E os mais velhos têm essa mentalidade que sentar com o pastor sempre vai rolar um assunto de Bíblia, espiritualidade. Claro, isso é importante. Mas e sobre a vida? Então, irmão, vamos fazer uma caminhada, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um tereré, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar uma bola. Toda segunda-feira na igreja tem o vôlei dos casados lá. Isso é legal. Eu não vou mais, muito violento, Cebola. Me machuquei lá. Então, o pior é que Rapaz. os pastores estão perdendo a bênção ali. A questão dos mais velhos, desculpa te interromper, Imagina. mas eu tenho um exemplo, minha própria mãe. Minha mãe trabalhou de empregada doméstica a vida inteira, então, querendo ou não, ela foi ativa. Eu tenho um irmão, nós temos 16 anos de diferença. O Samuel acabou de completar 18. E eu lembro dela com barrigão, carregando balde, tipo, estendendo roupa. Então, querendo ou não, já era uma atividade, né? Porque até uma matéria na faculdade que eu estava vendo isso, a nossa história, mesmo que a mulher não fosse na academia, lá na década de 80 e 90 era diferente. Porque era tudo braçal. Hoje em dia você tem robozinho, você tem lavadora de louça, né? Máquina de lavar. Naquela época não, era tudo, quem tinha condições tinha uma máquina, né? Alguma coisa assim. Manual mesmo. Mas era tudo manual. Então a minha mãe sempre foi essa pessoa, né? Do braçal, digamos assim. E aí quando ela foi para Paranaíba, ela estava com sobrepeso, né? Porque ela mesmo que ela trabalhasse, ela tinha um pouco de ansiedade, comia um pouquinho a mais e tal, mas nada assim. Mas é justamente aquilo que você falou, a partir dos 30 anos a mulher começa a perder hormônios e infelizmente o homem nesse aspecto, digamos assim, ele tá num degrau um pouquinho melhor assim que a gente. Passamos os 30, começa a ter um monte de coisa ali que começa a interferir no nosso corpo, fora a gestação, que já é um fator assim que dá uma diferença muito grande no aspecto feminino, né? No caso do perfil. E aí ela foi, eu falei, mãe, vai treinar. E ela falou assim pra mim, o que eu vou fazer no CrossFit? Uma velha.
Aí você Véi, mostrou eu- aquela irmã pra ela. né? A Não, Marluce. essa irmã nem tinha ainda A estourado. Marluce, né? Isso foi o quê? 3 anos atrás? É. Uns 3 anos. Aí eu, mãe, então vamos fazer assim. A gente vai pro espelho, que era uma praça que tem lá, né? E eu vou começar a caminhar com a senhora, correr, te ensinar a pular corda, porque ela tinha vergonha, literalmente, de não saber fazer. E foi até muito engraçado, porque a gente foi, e aí da primeira vez eu falei, mas você nunca pulou corda? Não. Então você vai bater a corda e vai dar só um pulinho. E ela pulou e caiu de bunda no chão. E a gente ria muito, as duas, sabe? Ah, cara. Mas o que eu vi ali? Ela não tinha, por mais que ela tivesse feito todo esse trabalho braçal, tivesse agachado, levantado, limpado, ela não tinha a musculatura que era necessária ali, tanto na panturrilha como nas coxas, E para saltar. consciência corporal. E ela não também, né? tinha consciência corporal. Minha mãe não sabia fazer polichinelo, entendeu? Ela ficava toda travada e dava risada e tal. E aí a gente foi ensinando, aí ela cedeu, foi pra turma, né, treinar com o nosso coach lá, que é o nosso parceiro. E hoje ela ama, ela emagreceu horrores, uns 10, 12 quilos. Ela tinha muitas dores nos ombros por movimentos repetidos do trabalho. Tudo isso foi sanado. Os exames dela, assim, são algo, sabe? Tipo, o médico fala pra ela, a senhora tá muito bem. E aí agora eu brinco muito com ela, né? Porque ela não gosta de faltar aos treinos, ela vai. E eu falo, isso aí, vai treinar. Quando ela tá muito cansada com as atividades da igreja, porque ela é zeladora, eu falo, mãe, ó, não tô afim de ficar limpando o bumbum da senhora quando for velha, não. Ela fala, eu não quero que ninguém cuide de mim, não. Entendeu? Eu vou treinar, vou fazer minha rotina. Hoje ela tem uma rotina e ela entende a importância disso. Legal, cara. Que Entendeu? E legal. ela quebrou esse tabu, porque foi criada assim. Isso. Ô, pastor, deixa eu pegar um assunto contigo aqui também, Natan, é o seguinte. Ó, você tem um gabinete lá, né, mano? Uhum. É. E aí, porque a gente, como cristão, como crente, a gente espiritualizou demais as coisas. Então, às vezes, o cara chegava lá e falava, pastor, tô depressivo, não quero mais viver. Uhum. Ou até comentei contigo lá, falando aquele caso lá, que, cara, você fez um exame clínico aí, vê como é que tá a tua testosterona livre e tal. Uhum. Pô, o cara foi lá, testosterona baixíssimo, cara. Então, o cara quer resolver uma coisa espiritual que é do corpo. Químico. Deus não vai descer uma unção de testosterona em você. Exatamente. Ele pode até fazer isso, porque ele pode fazer o que ele quiser. Mas com R$16 que custa uma injeção de testo aí, de Durateston, e uma consulta médica, 250 pila, você vai mudar a sua vida, seu casamento, seu trabalho, tudo. Uhum. E aí a gente fica mistificando tudo. Não, é espiritual, é não sei o quê, vou fazer uma campanha. Irmão, você pode fazer a campanha que você quiser. Se você tem problema de hipogonadismo igual eu tenho, você não produz mais, você precisa fazer uma reposição hormonal. Então a gente, por ignorância, acaba sofrendo. Como lidar com isso no gabinete? Muito bom, querido. Então, a primeira orientação é que quando a gente chega um caso assim, a depressão, ansiedade, ou casos de dificuldade, né, na área sexual, então a gente lida com isso constantemente, né? Tem casais que não têm relacionamento sexual há anos, Meu Deus do céu. né? Então, esses casos chegam ao gabinete. Né? Então, e eles Isso não é o caso. né, tá em massa produção no momento. Então, assim, o que acontece? Você imagina um casal que chega ao gabinete para um aconselhamento e constrangido acaba tocando nesse ponto de que não está em atividade sexual há 3, 4, 5 anos. Meu Deus. É um milagre que esse casamento já não acabou, né? Porque a relação sexual ela é a parte essencial do casamento. Intimidade, Né? casal. Ela é um dos pilares, né? Na verdade, o casamento, o sexo foi feito para o casamento, né? Para esse ambiente matrimonial, desfruto do amor entre duas pessoas, entre homem e mulher, né? Diante de Deus, e não tá tendo, tem alguma coisa muito errada. Porque isso aí vai afetar a vida da pessoa em todos os âmbitos. Emocional, financeiro, relacionamento com filhos. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço após escutar as pessoas é perguntar: você faz alguma atividade física? Né? Porque são 2 pilares que, na verdade, são 3 pilares que nós ignoramos muito e que são remédios naturais de Deus para nós. Primeiro, sono. Quem não dorme bem não tem como viver bem, né? E eu digo isso de E é experiência. desgraça, né? E é de graça. Mas eu sou alguém que sempre tive um sono agitado, né? Então eu sei do que eu tô falando, assim, no sentido de que se você não dorme bem, você no outro dia acorda um caco, fica mais estressado, cortisol
né, o hormônio do estresse lá em cima, enfim, vai afetar toda a sua vida. Vai ficar mais irritadiço. O Sara, né, com jejum e oração. Não é? Tem que dormir, Então esse é o primeiro remédio, sono. Como é que tá o seu sono? Segunda pergunta, você está fazendo algum exercício físico? Porque o exercício físico, ele dá vazão a hormônios negativos, né? Que são hormônios de estresse. E ele vai colocar no lugar produzir bons hormônios. Então, o nosso corpo, você até citou aqui, né, anteriormente a unidade, né, psicossomática. Esse é um pilar da nossa teologia, né? Então, é a unidade entre corpo e alma. A gente não consegue, Xandó, dividir exatamente ou saber onde está essa divisão. Nós somos seres espirituais e materiais. Então, o que acontece no nosso corpo afeta em algum modo a nossa alma. O que acontece em nossa alma afeta o nosso corpo. Não obstante, a gente tem doenças aí da mente, que a pessoa tem psoríase, tem feridas no corpo, queda de cabelo, perde as unhas, porque isso afeta o seu corpo. Então, o segundo ponto, exercício. O terceiro, alimentação. Né? A pessoa que está entupida de fritura, de gordura, de carboidratos, né, ruins, de açúcar, cara, ela está exposta a uma quantidade imensa de doenças. Então você fala, pastor, que aquele cara que deu. Vai ficar uma dica aí, não vai dar um BO isso aí que eu vou falar, mas não tem problema. Vai, você pode falar, que eu sei até o que você vai falar. Meu advogado é do Senhor. Né? Já sei até o que você vai falar. Você, irmão, você que tá aí com 180 quilos aí sentado no banco da igreja aí, estragando o banco da igreja, a sua saúde. Você. Não, mas ele fala assim: não, mas esse corpo vai ficar aqui na terra. Uhum. Cara, isso é uma baita de uma heresia, né, cara? Uma baita de uma bobeira. E isso não é novo, porque isso é um pensamento grego. Os gregos pensavam que a matéria é má, mas o lado espiritual que é bom. Por mais que eles defendessem essa tese, você pega os grandes filósofos, os caras tudo maromba. Então posso afirmar que o cara que ele tá gordo, a alma dele também tá doente? Não. Não, porque assim, às vezes tem momentos que a pessoa está passando por um período de enfermidade emocional, etc. E ela come, não consegue. Tá Mas 180 quilos não precisa de tempo, né, pra chegar nesse peso, né, cara? Então faz uma hora que ela tá passando esse período, não, né, sim, cara? Sim. Assim, eu me lembro quando a minha esposa teve um desgaste emocional, depois teve depressão, a gente foi no neuro, e aí ele falou assim: olha, eu sei que vocês estão aqui em busca de medicamentos para resolver o problema, mas o melhor medicamento é o exercício físico que te leva à exaustão. Okay. Se você fizer isso vai resolver o seu problema. Segundo, você precisa dormir. Ela não conseguia dormir naquela época. Se você não conseguir dormir à noite, não tome remédio. Leia o livro de Apocalipse. Você não é crente? E o cara foi muito real. Isso me chamou a atenção, porque assim, sendo um médico, ele poderia em 5 minutos resolver o nosso problema, mas ele ficou 40 minutos conversando com a gente, falando da importância do exercício não físico. Não te cortando, pastor, mas nós vivemos numa geração que o cara vai lá, ele quer um comprimido. Exato. É isso mesmo. É o Vervance, é o Ritalina, exato. Agora o Monjaro, o Ozempic, todo mundo quer uma pílula mágica para resolver o problema assim. Que é uma fórmula rápida. Então eu tomo um para dormir, tomo um para acordar, tomo um para emagrecer, e aí você vai viver na vida o quê? Aquela maluquice. E o caminho mais difícil, que é isso, até chamar uma atenção para isso, nós fomos criados para agachar. Isso. A maior produção de testosterona no homem está no posterior, quadríceps e glúteo. O cara, quando agacha e ele sobe com uma barra nas costas, primeiro que ali não tem depressão, porque você vai querer sobreviver, né, cara? Então, a única coisa que você pensa é não cair aquela barra no seu pescoço. Você é amassado, né? Você é amassado, entendeu? Quando você faz o agachamento, porque quando a gente é bebê, a gente agacha, o que a gente faz? Aí vocês acabaram de ver o bebezinho ali, o meu afilhadinho, o que o bebê faz? Ele agacha, ele sobe, ele agacha, ele sobe. Posição de cócoras, né? Exato, a gente parou com isso, entendeu? Aí o cara, mais uma vez eu falei ignorância.
tanto dentro do meio cristão quanto fora. Cara, eu vou ficar com essas viadagens não, agachando lá. Sabe que eu escuto muito isso no treino? Os homens têm vergonha, porque assim, o CrossFit ele tem uma parte de LPO. E na parte de LPO exige muita postura. Entendeu? Que é o levantamento de peso olímpico. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que ter sempre o peito estufado. E eu sempre brinco com a turma. Eu falo, gente, aqui não dá pra ter um tímido. Você vai ter que arrebitar o seu bumbum. Coloca ele pra fora, não tenha vergonha, porque isso vai selar as suas costas, vai zelar pela sua lombar, então você precisa ter postura. Agora, voltando nessa questão da obesidade, é interessante só a gente frisar uma coisa. Em algum ponto, a obesidade vai ser uma doença para alguém. A obesidade é uma doença. Mas, por exemplo, existe um ponto que a pessoa está tão grande, já com tão sobrepeso, que ela vai precisar de uma intervenção médica. Não vai ser, digamos assim, só, entre aspas, o exercício. Por quê? Essa pessoa, o corpo dela já está tão inflamado, está tão doente, que ela pode comer a mesma coisa que a gente come. Isso. Só que o que para nós vai gerar energia, para ela vai gerar gordura. Entendeu? Porque o nosso corpo tá entendendo, pô, ela gasta, então eu vou acelerar ali, porque ela precisa dessa energia logo, desse carbo aí, para poder entrar. E na pessoa que é obesa, não. Então, nesse aspecto, algumas pessoas com sobrepeso, elas vão ter que fazer exercício, mas elas não conseguirão mais ter o mesmo resultado. Digamos que as partes do corpo que seriam ativas para isso já morreram. Então, é quando entra uma bariátrica, quando entra as cirurgias, porque a pessoa literalmente vai passar o resto da vida dela tentando perder aquilo. Entendeu? Então, a gente teve vários bate-papos aqui com pessoas bariátricas mesmo, que pessoas que perderam aí 60 quilos. Uma mulher veio aqui, a Thay Nogueira, ela já veio algumas vezes aqui e chegou nesse limite aí. Mas assim, eu não vou nem continuar esse assunto porque vai ficar aqui horas falando disso, né? Mas só para finalizar, eu acho que quando a pessoa é casada, independente se é do meio cristão ou não, é importante você, marido, entender que a sua esposa precisa de você e do seu apoio. Sim. Olha o que eu fazia com a minha esposa. Ela lutando ali, fazendo a dietinha dela, eu ia lá e pedia pizza. Ela ia lá, tentando fazer, eu ia lá e pedir um lanche. O que acontece? Em 2018 eu sofri uma lesão na coluna. Hernia de disco. Então fiquei lesionado, fiz um tratamento por 8 meses. Quando terminou o tratamento para escapar da cirurgia, e olha, cara, eu falo pra você, tudo que eu disse na minha vida que eu não faria, Deus foi me quebrando ali. Eu pensava que Pilates era coisa de viado. Fui fazer o Pilates. Alongamento e tal. E depois terminamos o Pilates, aí fomos pra musculação. Então minha esposa me ensinou a comer e eu trouxe ela pra musculação. Então eu comecei a apoiar ela na dieta. Ela começou a me ajudar a comer bem. E nós dois fomos crescendo juntos nisso. Muito bom. Então, o que acontece? O esposo não pode ignorar a luta da esposa. E nem a esposa precisa haver uma equalização nisso. A mulher começa a cuidar da saúde, ela começa a ficar bem, o cara largado lá, comendo pizza, jogando videogame, e não dá certo. Isso. O marido também, tá lá o cara hypado, colocou o shape, a esposa lá gordinha e tal. Não, cara. Os dois precisam entrar numa sintonia que tem aquela aposta de Pascoal, não sei se você já ouviu, a aposta de Pascoal. Se eu me aproximar de Deus, me tornar um marido melhor, um amigo melhor, um patrão melhor, um melhor esposo, mesmo que eu ainda não creia que Deus não existe, tudo ao meu redor vai ficar melhor, né? Essa é a aposta de Pascal. Sim. Então, cara, entra nessa vibe, ajuda a cuidar da saúde da esposa, a esposa cuida da sua, os dois vão crescendo e caminhando juntos aos poucos. Os filhos vão entrar nessa vibe, por quê? Eu tô te falando isso, que a minha filha treina, a mais velha. Ela treina. Inclusive tem uma genética boa, né, filha? A minha esposa treina, a gente vai junto, a pequenininha vem junto. Então, assim, não que nós somos 100% Sim. em tudo, mas o que acontece? Você consegue trazer saúde e qualidade de vida para a família. Exatamente. E sabe, Xandó, isso aí a gente está vivendo. Assim, eu e a Raíssa, a gente tem um privilégio, né? Eu digo que é sempre um privilégio, que a gente vive grudado. Né? Então, a gente amanhece, eu vou para minhas atividades, ou às vezes ela tem que acordar mais cedo, né? Para ir lá pro box, né? Onde a gente tem uma sociedade, ela dá aula lá também. Mas assim, a gente treina junto, a nossa alimentação é junta, né? Tudo que a gente faz é muito junto. E os nossos filhos vão vendo isso,
né? Então, eles estão sempre lá brincando com as coisas da musculação, claro, né? Aquilo que eles podem brincar, né? No boxe, o que eles podem fazer. E esse exemplo para eles é muito importante. Acho que esse ponto que você pegou, porque assim, o homem, ele tem que cuidar da sua família em todos os aspectos. Espiritual, né? Discipulando a sua esposa, cuidando dela, crescendo espiritualmente com ela. Mas quando o casal ele entra nessa sintonia de fazer, de praticar o exercício junto, cara, é maravilhoso. É o que aconteceu na nossa vida. Eu digo o seguinte, que falo lá em casa, já falei na empresa também, falo, todo o sucesso dessa empresa é mérito meu. E lá em casa eu falo, todo o sucesso dessa família é mérito meu. E todo fracasso é culpa minha. O cara precisa assumir a posição de sacerdote em qualquer lugar. Mas, pastor, é o seguinte, falando, a gente já seguiu aqui o caminho aqui, eu preciso acelerar um pouquinho aqui. E ontem a gente estava falando lá na igreja, lá, inclusive você falou de tempestade. Eu tenho uma tatuagem sobre isso, cara. Não sei se você percebeu, eu tenho algumas tatuagens aqui no meu braço. Sim, não, deu pra perceber, eu não percebi a tempestade ainda. Elas têm um porquê, né, cara? Assim, se isso não for uma heresia, pastor, todas as tatuagens são bíblicas, tá? Dá isso também, ó. Todos os de coisa. Só uma coisa que eu acho legal, voltando aqui só um passinho para trás, que eu acho interessante que eu me lembrei. O Nathan falou de algo sobre sintonia, né? E essa questão do corpo, do exercício que a gente levou para um lado da brincadeira, que é natural, sobre a questão sexual. Quando a gente pensa na questão sexual, à luz da palavra de Deus, tem um livro na Bíblia que exalta a intimidade sexual, que é o livro de Cantares. Eu já li muito. Isso fortalece. Aí você lê, por exemplo, 1 Coríntios 7, a Bíblia diz que o corpo do homem pertence à esposa, e o da esposa pertence ao homem, ao marido. Então, vice-versa. E os dois precisam se entregar. Se eles não se entregam, a Bíblia diz que eles estão em dívida. Então, se eu não me entrego de corpo e alma para minha esposa na intimidade, eu estou em dívida para com ela. E vice-versa. E aí, pegando a questão do exercício físico, um estudioso disse que quando nós beijamos na boca da nossa esposa, nós homens, nesse ato, todos os músculos do nosso corpo trabalham. Muito então, bom. Meu irmão, se você não está beijando na boca, aquele meio desentupido, começa a treinar nesse sentido. Você já vai exercitar. É engraçado, mas tem casal que não faz isso. É verdade, é verdade. Só faz aquela coisa que nem adolescente mais faz. Exato. Perdeu a intimidade, né? Então, olha só. E eu estou falando aqui de alguém não cristão. Amém. Só que aí, hoje em dia, é tudo muito, sabe? Sim. E falar sobre intimidade sexual, que envolve essa sintonia e tudo mais, entre nós cristãos, também se tornou um tabu. Falar sobre treino se tornou um tabu entre nós, intimidade sexual entre o casal, etc. Mas nós precisamos entender que a espiritualidade envolve tanto aquilo que a Bíblia diz para nós, mas envolve o corpo. Então, se Deus disse que isso é espiritual, e o espiritual precisa envolver com o corpo, eu tenho que fazer isso, as duas coisas. Então, as duas coisas não demonizem, e usando o texto fora de contexto, quando alguém diz, mas o exercício físico, como a Bíblia diz, é para pouco proveito. Tá bom, mas o versículo não termina aí. E o versículo não diz que não é importante, é para pouco proveito. Mas a piedade, ali Paulo estava ensinando o quê? Olha, o exercício físico tem a sua relevância. Só que vocês estão tão focados nos extremos que vocês não fazem nem uma coisa nem outra. Então tente treinar e buscar também a piedade. Eu acho que isso, a gente precisa entender, as duas coisas caminham de mãos dadas. Tem uma senhora na nossa igreja que ela tem 101 anos de idade. Todos os dias, é sagrado. 4 horas da tarde, ela faz a caminhada dela no gramado da casa dela. Todos os dias. Agora, com 101 anos de idade, será que ela não tem algo para nos ensinar? Opa, a gente está aí, eu estou com 32 anos de idade, preciso aprender muito com essa irmã. Então, essa rotina é importante. Eu só esqueci de falar que quem escreveu isso aí do pouco proveitoso, os caras viajavam a pé, né? Exato. Essa mudança de hábitos, né, da nossa sociedade extremamente tecnológica, ela exige que a gente busque meios de recuperar isso. Por exemplo, a primeira pessoa que colocou o homem para se exercitar fisicamente, não para o exercício ir para alguma academia, mas foi Deus quando disse para Adão, vai cultivar a terra. Né? Exato. Então hoje você está aí com a escola do agro, a gente continua a fazer o mesmo trabalho de Adão.
Lá não é. Só com Lá, máquina. né? Só que a gente desenvolveu tecnologia, mas ele, cara, ele teve que desenvolver. Primeiro ele começou na mão. Eu tenho uma palestra que fala sobre tecnologia, a gente desenvolve, né? Como é que Adão começou a cultivar a terra? Na mão. Aí um tempo, ou ele ou os filhos dele falaram assim, rapaz, tá difícil isso aqui, vamos desenvolver alguma coisa para nos ajudar a furar o buraco, a plantar melhor. E o homem foi desenvolvendo tecnologia. Mas lá eles exercitavam muito. Vamos ir longe, né? Voltamos aí 50, 60 anos na nossa história. Os nossos avós colhiam o próprio arroz, colhiam o trigo, amassavam o pão, ia lá pegar o leite no curral, andava o dia inteiro, né? Fazia tudo. Mas uma coisa legal que o pastor Nathan levantou aí sobre Adão, o ato de cultivar a terra ali, que era o trabalho, a palavra cultivar é a mesma palavra que fala de adorar no templo. Uhum. Então, cultivar a terra, trabalhar, exercitar o corpo, também é um ato de adoração. Sim. Então, o exercício físico também é um ato de adoração. Deus está cuidando do seu corpo. Então, as duas coisas, não tem como fugir. Mesma raiz As duas coisas... de cultura e de culto, né? Exato, exato. Então, Faz o assim, sentido. isso a gente quebra muito pensamento assim de, cara, o pastor tá, né, o pastor Natan tá muito melhor do que eu. Não sei se ele tá tomando os venenos, mas assim, Agrotóxico, né, irmão? eu oro antes. Não vai dar um sal, você Olha, Que é água lá Não, na mas- igreja. Só retomando um raciocínio aqui, porque eu acredito que a gente tem muito assunto para falar aqui, até deixo meu convite para vocês voltarem aqui no Café Brothers, aqui numa outra oportunidade. Com prazer. Mas, então a gente está retomando o raciocínio lá, e ontem a gente falando sobre tempestade, então eu passei um momento muito turbulento na minha vida e eu fiz essa tatuagem, essa aqui, ó. A tempestade não dura para sempre, Caramba. que é o barquinho tá aqui e o mar tá calmo, né? Muito Então- legal. Então vai passar, né? Você viu que eu falei essa frase ontem? Sim. Agora até fiquei. Vai É passar. legal. Então, até o menino que estava do meu lado lá, convidei ele para ir no culto ontem, falei, ó, fiz essa tatuagem pensando nisso. Uhum. Tá num momento muito conturbado da minha vida e eu falei, vai passar. Mas quem vê você conversando com a gente aqui não imagina os últimos 30 dias que você tem passado. Né, cara? Exatamente. Queria que você comentasse um pouquinho sobre ontem, Uhum. para as pessoas entenderem o que nós estamos falando, Perfeito. desde os meninos lá até a raiz aqui, e aí eu vou fazer uma pergunta pessoal para vocês dois e a gente caminha para o final do episódio. Combinado. Pra gente voltar um pouquinho e entender o contexto atual, o nosso filho sofreu um acidente na escola em agosto do ano passado. Né? Então, foi um acidente grave. Eu recebi a ligação, a Raíssa estava em Campo Grande resolvendo umas questões da casa da mãe dela, que tem de aluguel lá. E eu e o Beni, né, o nosso filho mais velho, Benício. E ela foi com o Tito e a mãe dela para Campo Grande. E eu recebo uma ligação da escola às 2 horas da tarde. Olha, Benício sofreu um acidente aqui, você pode vir para cá? Né? E aí, eu cheguei na secretaria e logo o cara falou, ao invés de me levar já pra ver ele, falou, não, espera aqui um pouquinho. Aí eu fiquei lá uns 5 minutos esperando. Falei, caramba, o que aconteceu? Eu já fiquei preocupado. Quando eu chego, ele tava sentado, o olho lacrimejando. E a coordenadora falou assim pra mim, olha, ele sofreu um acidente, eles têm uma brincadeira, eles colocam o lápis na ponta da mesa e bate esse lápis. lápis voar. No que o colega bateu, ele tava do lado e entrou no olho dele, esse lápis. Só que não ficou, né? Não ficou, bateu e saiu. E eu sei. E aí ela falou, olha, se eu fosse você, eu levava pro médico pra olhar isso aqui. Eu fui direto pro hospital, uma clínica geral me atendeu, olhou, fez alguns testes com ele, falou, não é nada demais não, faz o seguinte, na segunda-feira, era uma sexta, na segunda-feira você procura o posto, tal, e vê o que aconteceu. Eu falei, aí foi uma direção de Deus, falei, doutora, vamos procurar um especialista agora, um oftalmo? Isso já era 3:30 da tarde. Paranaíba as coisas param às 5. Na verdade, 10 para 5. 10 para 5. Então, eu falei, vamos procurar um especialista. No que eu fui na enfermaria para aplicar um colírio, ela tinha conseguido um encaixe com um doutor, um dos oftalmos lá na nossa cidade. Chegamos no oftalmo, quando ele foi atendido, mais ou menos às 5 horas, o doutor colocou ele numa máquina, né, que dá para olhar em detalhes, e falou assim para mim, isso aqui é gravíssimo. Eu preciso fazer uma cirurgia nele hoje. Eu falei assim, mas que horas? Eu só vou terminar de atender aqui às 6:30, você vai lá para Santa Casa, que nós já vamos entrar no centro cirúrgico. Então, o que aconteceu? Aquele lápis entrou no olho dele, rompeu a córnea e atingiu a lente interna, o que a gente chama de catarata traumática.
O que os idosos fazem, né, aos 60 anos de idade, que é trocar essa lente, o Benício já fez aos 5 anos. Né? Então, a gente começou um drama. Isso foi na sexta, na terça-feira, fomos transferidos para Campo Grande e fez a cirurgia completa. Então, lá foram 13 pontos aproximadamente na córnea dele e trocaram a lente interna. Né? Fizeram essa cirurgia de troca. Então, desde lá, tem sido um processo assim, muito desgastante. Teve mesmo da gente fazer 3 viagens para Campo Grande, que dá 400 quilômetros, né, da nossa cidade, num mês. Fora o tratamento, né? Porque teve um período que nós tínhamos que pingar um colírio nele a cada 3 horas. Isso. Então ninguém dormia, né? Porque era durante o dia e à noite principalmente. Então isso estressava ele. O Benício é uma criança que quase nunca reclamou. No dia do acidente, a preocupação dele era retornar para a escola para brincar no parquinho. Né? Mas cansou toda a família e teve um desgaste. A gente teve cancelamentos de viagem, inclusive viagens que a gente estava programado, né? Tinha uma viagem para fora do país 10 dias antes do acidente, 10 dias depois do acidente. Então cancelou tudo, cancelamos uma viagem lá para Fiel depois. Então a nossa família ficou num período muito intenso. E agora, nesse mês, continuamos em tratamento, ele ainda está fazendo tratamento a laser. Nesse ínterim, Raíssa tem um problema crônico no ouvido desde a infância. E a gente fez uma viagem, pegou umidade para essas coisas, o médico identificou um fungo, limpou esse fungo, fez a sucção, só que a audição dela não voltou como esperado, aquele sentimento de ouvido ainda tampado. Aí ele falou, nós vamos ter que fazer uma tomografia, tudo que eu tinha para fazer aqui a gente já fez. Fez a tomografia ali por começo de abril, resultado, né? Saiu lá, colesteatoma. Como tudo hoje a gente já coloca no Google, ela já colocou no Google e já começou a chorar. Também é do Google. Mandei para um amigo médico, na verdade, mas já meio assim, né? Já tinha lido ali por cima, brinquei com ele, falei, resolve com antibiótico, né? Ele falou, não, amiga, só na faca. E aí, então, para resumir, tumor no ouvido. Já transferimos para outro médico que é especialista, graças a Deus, né? Um dos maiores especialistas dessa área no Brasil é aqui de Campo Grande. Então, e aí ela fez essa consulta e o cara falou, vou te falar logo de cara, na verdade você não tem um tumor, você tem 2, um em cada ouvido, né? Do seu ouvido esquerdo, e depois ele fez os acompanhamentos, né? Do seu ouvido esquerdo você já perdeu a bigorna e o martelo. Só que essa cirurgia que você tem para fazer, ela é a mais difícil da otologia. Ela é a mais complexa. Por quê? Porque ela está na região próxima ao cérebro. Ela é envolta de nervos. Então, eu preciso de um neuro junto comigo na cirurgia para falar onde eu posso e onde eu não posso mexer. Porque ali existe um risco, de fato, assim, muito grande, né, de um rompimento, de algo, né, que pode, por exemplo, esse tumor que ela tem, se invadir para o cérebro, é paralisia facial, é meningite, né? Então, foi uma notícia pra gente que já estava numa luta com enfermidade, é uma pancada, né, muito grande. Aí ele falou assim, vocês têm plano de saúde? Nós não temos. Já vou dizer logo de cara para vocês, essa cirurgia não tem no SUS. Aí fez um cálculo de cabeça lá, tal, 5 mil disso, 7 mil daquilo, 4 mil daquilo outro, o anestesista tanto, o neuro tanto. Você vai gastar uns 30 mil reais nessa cirurgia. Pra cada ouvido. Gente, meu Deus. Aí ele já falou logo de cara, judicializa isso aí. Entra com pedido na justiça porque você tem direito. Então, a gente tá nessa fase, né? Aí que vem a história que eu contei ontem. Um dia antes de ir para Campo Grande para esses retornos médicos. Retorno do bem, né? Pro retorno do bem, ele ia na terça e na quarta consultar com o doutor. Aí o carro quebrou, uma paulada também. A embreagem foi pro espaço, bem caro, né? O conserto. Aí voltamos de viagem. O cachorrinho, né, que a gente tem há quase 10 anos, bateu as patas, juntou as patas, faleceu. Então, assim, foi uma semanas, né? Fazer aquele barulho, já viu aquele meme do Instagram? Quando meu carro começa a fazer barulho, você aumenta o som, assim, só que na moto não tinha carro. A moto. E aí, cara, assim, foi semanas, assim, extremamente lutas, né, difíceis mesmo. E aí teve um detalhe que, assim, todo retorno do Benício é uma surpresa. Nós sempre tivemos a definitiva do médico de que a solução para ele seria o transplante mesmo aos 18 anos. Né? Ele ficou com uma fissura assim, no olho. Transplante de córnea. Ele teve visão dupla, hipersensibilidade à luz. Então, tudo que nós fazemos hoje são formas de melhorar a condição de vida dele. Porque até então, no primeiro momento da primeira cirurgia, ele tinha ficado com o rostinho caído e o olho meio estrábico. E era uma das coisas assim que me torturava como mãe, porque o Benício sempre foi muito expressivo no olhar.
Todas as fotos dele, você sempre vai ver ele muito expressivo. Então, a gente sempre foi perguntando e os médicos falando, né, que é uma área que desenvolve muito rápido, né, tem tratamentos a laser. Então, nós começamos a fazer tudo que der pra gente fazer, a gente vai fazer até que na vida, né, ali com 18 anos, maior, ele decida se ele vai optar por isso ou não, né. E nós chegamos lá para fazer essa limpeza da lente, porque ele perdeu a lente. Então ele tem que fazer essa limpeza a laser, né, indolor e tal. Mas chegamos lá depois de... Porque é sempre aquele período cansativo, você fica um tempão lá esperando. E aí o médico falou pro Nathan, o Vinícius vai ter que operar, porque tem 2 pontos ainda no olho dele e é preciso tirar. Né? Como os pontos são muito pequenos, a gente precisa retirar. Então, assim, o que a gente foi programado na terça já para passar pelo meu médico na quarta e ir embora, de repente a gente tem que colocar uma criança em jejum, que é algo terrível. Você não pode dar água, você não pode comer perto do seu filho, porque ele tem que ficar em jejum. E ele já tá traumatizado, né? Então ele chora muito, ele esperneia muito, né? Porque ele tá traumatizado já de hospital. E aí já se estendeu. Então eu lembro até que o Nathan entrou no carro assim, muito cansado, e eu tive que ir pra minha consulta sozinha. Nesse aspecto de ter o esposo do lado, ainda mais eu, né? Que tô acostumada com isso, foi terrível pra mim. Passar pelo médico sozinha, porque o Nathan precisaria estar com o Benício. Então assim, foi tudo naquela semana. Aquela foi a semana. Nossa. Foi uma semana pesada, assim, mas se... Bom, me faltariam palavras para falar e me expressar, mas como alguém que já vivenciou muitos milagres da parte de Deus, milagres assim, coisa sobrenatural mesmo, de tanto na parte física quanto financeira, tudo. Isso aqui é um milagre, de vivenciar aquilo que está lá em Provérbios, né? Assim como imagina a sua alma, assim que será. Eu acredito que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Eu não me imaginaria no lugar de vocês. Eu não tenho condições humanas para me colocar no lugar de vocês. Mas assim como um irmão em Cristo, é só o final do livro de Jó que eu desejo para vocês. Amém. Que ele falou, né? Antes eu ouvia falar, hoje eu vejo face a face. E tudo que Deus permitiu que fosse tirado foi acrescentado 10 vezes mais. Então, eu acredito que por vocês são jovens pra caramba, vocês são muito novos, eu acredito que vocês vão ser inspiração, ferramenta na mão de Deus para mudar uma geração, um contexto. Vocês já estão quebrando muito tabu e é difícil, como eu disse, me colocar no lugar de vocês, mas essa briga, ele tá com vocês, né? Amém, é verdade. A gente acredita nisso, em todo sentido. A gente tem visto isso, graças a Deus. Né? Mas caminhando aqui pro final desse app, como eu já estendi o meu convite para vocês, eu tenho sempre uma pergunta final. Hoje o pastor Zé está comigo aqui como co-hoster, né? Ele estava me ajudando a bater um papo, porque ele é amigo, conhece mais vocês e tal. Mas eu tenho uma pergunta final do café. Na verdade, eu tenho 2 perguntas, né? E a pergunta final. Mas, Raíssa, dentro de tudo isso que você tem vivido, o que você entende por felicidade? estar plena na presença de Deus. Você entender que você está cumprindo o seu propósito. E isso até me emociona, porque assim, como ser humano, a gente tende a maximizar as coisas ruins. E eu acho que é aí que tá a jogada do inimigo, né? É fazer você esquecer quem você é diante de Deus. Para o que você foi chamado. E durante toda a nossa vida, a gente vai atravessar por dificuldades, seja familiar, seja num conflito em serviço, numa empresa, seja dentro da igreja. Aonde você estiver, onde tiver pessoas, como disse o Nathan, vai ter problema. Só que eu tenho certeza que o sentido da nossa vida não é propriamente só pra gente. É para glorificar a Deus. Então, a gente entendendo que todas essas coisas que nós passamos é para que a glória dele seja manifestada em nós, você sempre vai ter uma paz que excede assim tudo, né? Então, eu já tive momentos, né, na questão do Benício, ano passado para cá foi um ano muito difícil para nós. E eu lembro que assim, eu ficava brava com Deus, eu não queria estar na igreja, eu não queria cultuar, porque meu coração estava muito pesado. E eu não achava justo eu estar na presença, né, no culto com os meus irmãos, com aquilo me carregando. Só que ao mesmo tempo, eu chorava no colo de Deus e entendia que, mesmo naquela condição de negação,
o Espírito Santo ainda brilhava e falava através das nossas vidas, né? Quem somos nós? Mas ele fazia isso porque muitas pessoas se aproximavam da gente e falavam assim, olha, eu fui na igreja porque eu via que vocês eram diferentes. Eu recebo algumas mensagens assim no Instagram, às vezes de treino e tal, ó, você é uma pessoa que brilha diferente. E eu sei que não sou eu, né? É o Espírito Santo de Deus. Então você começa a ver que Deus usa a sua vida e trabalha em você, mesmo você não querendo, porque você é um escolhido dele. Uhum. Então, assim, a plenitude da minha vida, a minha felicidade é entender que tudo que eu tenho é porque Deus está me dando e não porque eu mereço. Mas estar ali na presença dele, centrado, entendendo que eu estou cumprindo um propósito dele, e isso é o que me traz paz. Então, independente da ponto alto, feliz ou triste, eu tenho que entender quem eu sou para Deus. Entendendo isso, eu não me perco. Legal. Uma pergunta para o Natan aqui. Natan, se você tivesse uma oportunidade de sentar com Deus e tivesse uma única pergunta que pudesse ser respondida, qual pergunta seria essa para Deus? É bem capciosa a sua pergunta, né? Mas enquanto estava fazendo, eu pensei assim, mas eu já sento e converso com ele. Né? Eu acho que eu creio piamente que ele já se faz presente, né? Então acho que eu não teria apenas uma pergunta para ele, né? Mas eu teria muitas. Agora, eu acho, o Xandoca, eu tenho encontrado mais respostas, né? Mais do que perguntas. Perguntas realmente eu tenho várias, mas quando a gente está passando por todas essas lutas, Deus já está dando as respostas de maneira muito patente, sabe? Muito resposta que a gente pode tocar e ver, né? Então, tudo isso que a gente está passando hoje, eu vejo assim, já é resposta de orações feitas ano passado, né? E ele está usando essas lutas para falar com a gente. Não vai dar tempo de eu explanar aqui, mas a Raíssa vai entender. Eu creio que Deus está falando muito com ela através disso, do cuidado dele, porque a gente perguntou isso para Deus. Eu acho que o cristão precisa aprender isso. Sim. Ao invés de murmurar, a gente pode lamentar diante de Deus. Senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu estou padecendo aqui, e aí? Né? Então ele é o nosso Pai. E hoje a gente está experimentando essas respostas de Deus. Deus está falando assim, tá vendo? Eu estou com vocês sim. Então não tem nenhuma pergunta. Não, uma específica não, né? Porque eu creio que o que me passa pela cabeça hoje, apesar disso tudo, Xandó, de todo o coração, é gratidão a Deus. Tá, vou fazer outra aqui então, que você escapou dessa. Se você tivesse uma oportunidade de mandar uma única mensagem para todas as pessoas que vão te ouvir na Terra, você teria um telão com isso, que todas as pessoas vão te ouvir uma mensagem. Qual seria essa mensagem? Creia no Senhor Jesus, cara. Confia sua vida a Ele. Ele morreu numa cruz. Ele morreu para nos resgatar e nos dar uma vida eterna. E eu vou dizer de todo o coração, eu estava falando isso para um jovem lá no acampamento. Eu falei, cara, você nunca vai se arrepender de seguir a Jesus. Jamais. Jamais. Eu não conheço um cara que verdadeiramente entrou nesse caminho, né? Que falou assim, pô, eu me arrependi. Cara, jamais. Pascoal. Exatamente. Né? Então, assim, experimenta isso. Experimenta realmente buscar o Senhor Jesus, ouvir a sua palavra, ver o seu amor, a sua morte por nós na cruz do Calvário. Cara, é impagável isso. Isso dá sentido para toda a nossa existência, né? Tudo que a gente está conversando aqui sobre saúde espiritual e física, tudo isso só tem sentido à luz de Cristo, cara. Para mim só tem esse sentido, né? Porque tudo que eu faço é para Ele. Agora a última pergunta aqui para nós encerrar esse episódio. Raíssa, quem é você? Eu sou uma filha de Deus, esposa, mãe, alguém que tenta minimizar os próprios pecados através de Cristo, né? E mostrar para o mundo quem Ele é, não quem eu sou. Né? Pegando a deixa aí, eu sei que eu já fiz essa pergunta várias vezes para mim. O ano passado eu respondo de um jeito, amanhã eu posso responder de outro. Uhum. Mas hoje quem que é o pastor Natan? Um pouquinho do que a Raíssa falou, mas eu gosto de uma definição que vai ficar até pro próximo episódio. Eu sou um filho adotivo de Deus. Então eu não era da família dele, ele me amou. Eu era inimigo dele, mas ele me amou, me perdoou, me resgatou, me limpou, me tirou do lamaçal e me colocou na mesa dele para participar da comunhão e da mesa dele. Eu acho que não existe lugar mais relevante do que esse. A gente não tá longe, a gente tá dentro da casa do Pai. Por isso que é interessante estar aqui nesse podcast, que a gente tá numa mesa, né?
Mesa é lugar de comunhão, é lugar de comida, é lugar de amor. E eu tô na sala do Pai, cuidado por Ele. Então eu fui feito filho de Deus. Acho que essa é a minha principal identidade. Acho legal demais. Pastor Zé Neto, estamos chegando aqui pro final do episódio. Curtiu estar com a gente aí? Top demais, maravilha, foi muito legal poder falar um pouquinho sobre esse tema, né? E é sempre bom, como o Nathan acabou de falar, estar à mesa com amigos é a melhor coisa. E não só estar à mesa, mas tendo um café com amigos, Café Brothers, fechou. Café Brothers, é isso que Tem que tomar muito cuidado com isso, que uma vez eu fui fazer uma oração na casa da minha sogra, é o Salmo 23. Falei, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Ai. Aí, você curtiu estar com a gente aí? Muito. Sinto que faltou muito assunto aí. Tem que retornar. Tem que ser um podcast de 3 horas, né? Pra gente falar de tudo. Não, com certeza, não vai faltar por nada. Pastor Nathan, curtiu estar com a gente? Cara, curti demais, parabenizar, né, você pelo trabalho. Um grande prazer estar aqui. Meu amigo Neto, né, que a gente pôde aí se reencontrar depois de alguns anos, né? E é um cara que eu levo no coração. A gente se conhece aí há uma pá de tempo, né, Neto? 2017, talvez, né? Neto foi minha primeira live do Paranaíba. A primeira, na despedida dele, a gente tinha acabado de chegar, né? Que eu senti tanto, eu lembro que eu me emocionei lá embaixo. Falei, poxa vida. É um cara, perder caravana é difícil, né? Se perder gente. Mas assim, o Xandó. Gente ruim, a gente não sei. Mas assim, mandar um abraço, a gente tava falando de saúde física, né? Influência dos pais nos filhos, família. Meu pai é faixa roxa em jiu-jitsu. Né? Casca grossa. Casca grossa. Então manda um abraço aí. Apanha do pai até hoje. Apanha, agora que eu apanho mesmo. Agora lascou. Manda um abraço pro meu pai, paizão aí, Ricardo, minha mãe Ruth, minha família, minha irmã Nathalie. Quem quer encontrar vocês aí nas redes sociais, como é que faz? Raíssa Leite. Não é Raíssa.leite? É Raíssa.leite com 2 T's. E o meu é Nathan Leite com 2 T's. @Nathan Leite. E você, como é que faz? José Veríssimo. José Veríssimo.neto. Então, beleza. Quer me seguir também nas redes sociais, eu, @William Xandó. Daqui a pouco você vai estar assistindo esse podcast. Eu não vou estar mais no Brasil, tá? Vou estar lá na América do Norte, fazendo um trabalho, um intercâmbio intensivo. Então, quero agradecer a vocês mais uma vez pela disponibilidade. Nós que agradecemos. Ceder um pouquinho do tempo de vocês, a agenda. Que Deus nos conceda outra oportunidade de estar junto novamente. Amém. Galera, então chegamos no final aqui do episódio 151. Curta, compartilhe demais. Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal Café Brothers. Segue a gente também no Instagram. E nós estamos em todas as redes sociais. Vocês veem aqui que os nossos convidados merecem, Felipe.